O futuro do Corinthians, portanto, já teve um não hoje, que é o Rodrigo Caetano. Era o grande sonho de consumo do clube, contratar esse executivo. O clube estava confiante na contratação do Rodrigo Caetano. E o que a gente tem agora é o Corinthians tentando rasgar do seu calendário um ano horroroso. Não consigo achar outro adjetivo. Um ano horroroso para o Corinthians. Depressivo. Depressivo? Melhor. Um ano depressivo do Corinthians, o qual vocês assistem agora nessa retrospectiva. O ano depressivo do Corinthians. O que você vai ver agora é o desafio de contar uma história que flutua tão rápido entre os opostos. Da apreensão ao alívio. Vai, Corinthians! Da alegria, da música de festa, ao desespero e gritos de protestos. Corinthians na sua máxima potência o tempo todo. Quando o juiz apitou o final da partida contra o Vasco, apita pela última vez o ato do jogo. O desabafo veio em forma de abraços emocionados. Foi vitória gigante, isso aqui é o Corinthians. Um Corinthians que chegou à 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, vivendo um drama que foi constante em toda a temporada. Fase de grupos da Libertadores, eliminação precoce, muito ruim, né? A eliminação pro Fortaleza também foi dolorida. Quem vem no jogo do Corinthians hoje, final do Brasileiro, vem com o coração apertado, vem com medo? É lógico. A proximidade da zona de rebaixamento veio porque o time de Mano Menezes perdeu pontos importantíssimos na reta final da competição. Fora de casa, a derrota para o Bragantino. É fim de jogo em Bragança Paulista. E diante do seu torcedor, 2 empates amargos. Depois de começar na frente do placar contra Santos e Atlético Mineiro. Ajeitou Allan Kardec, o desvio! 3 pontos do Z4! Vamos jogar bola! Vamos jogar bola aqui! E depois a vitória por 1-0 contra o Grêmio. Quando o corintiano achou que, enfim, iria respirar aliviado, o improvável aconteceu. O time foi goleado pelo Bahia 5-1. Tassiano faz o 5º gol do tricolor de aço em São Paulo e estabelece a maior vitória do Bahia sobre o Corinthians na história dos confrontos. A gente soa trabalho o dia inteiro pra estar aqui pra ver os caras, prestigiar, torcer, tá ligado? Aí passa essa vergonha aí. Infelizmente, clima tenso demais aqui na Neoquímica Arena. Agora uma confusão ali no setor das organizadas do Corinthians. Quase 2 horas depois da partida, os jogadores do Corinthians saíram por trás do banner aqui da zona mista. E nesse momento o goleiro Cássio fala aqui com a imprensa, explicando sobre essa derrota. Digerir, sentir, não vai ser uma noite fácil também. Não pense que a gente vai para casa agora e vai dormir. Vai ser difícil para descansar, para digerir tudo que aconteceu hoje. Pela frente, Cássio e companhia ainda tinham o Vasco, um adversário direto na briga contra o rebaixamento. Foi assim, diante de olhares nervosos, atentos e da chuva que insistia em cair, que o Corinthians chegou a São Januário. Uma mistura de medo e confiança, sentimento estranho que só uma arquibancada em dia de jogo decisivo pode traduzir. Você tá com medo do risco de rebaixamento? O medo sempre tem, né? Mas eu confio nos jogadores, né? Eles têm que ter um pouquinho de dignidade, de colocar o coração na ponta da chuteira e honrar essa camisa que eles estão vestindo. Hoje é o jogo da vida, não tem o que fazer. Ir pra cima, buscar os 3 pontos, é isso. É Corinthians! E o Corinthians foi. Faltando 3 rodadas para o final do campeonato, a 3 pontos do temido Z4. Foi o mais estilo Corinthians possível. Dos pés da base veio o gol da virada. Vamos, Carlos!
Gigante pela primeira vez dentro de São Januário. Eu tava esperando por esse momento. Já cheguei perto algumas vezes, hoje, graças a Deus, saiu num momento muito importante. Tô feliz demais e meu pai estava aqui para testemunhar. E o seu Joel ainda viu o gol do Giovani, que fechou a vitória mais importante do Corinthians na temporada. Pra fechar o jogo e confirmar a vitória. Daqui a muitos anos, quando se lembrarem do sofrido ano de 2023 e de todo o sufoco que o Corinthians passou para ficar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, esses corintianos aqui vão se lembrar com muito carinho de tudo que aconteceu nesta noite de novembro, aqui em São Januário. O dia em que, enfim, ufa, o Corinthians se aproximou ainda mais da sonhada tranquilidade. Depois da semana passada, isso aqui para nós hoje foi um alívio, né? Para nós isso é missão cumprida. Vamos voltar mais tranquilo agora? Sim, pode chegar amanhã à noite que tá ótimo, tá uma maravilha. Na volta para casa, os gritos de cobrança deram lugar aos cantos de apoio. E uma curiosidade. E hoje, nessa partida contra o Internacional, foi a primeira vez que a torcida não cantou aquela música de cobrança que fala que é o jogo da vida e que o Corinthians não é brincadeira. A ausência dessa música antes da partida na arquibancada diz muito sobre o clima leve que, enfim, apareceu por aqui. A despedida da temporada era o ponto final na carreira de Fábio Santos. Campeão mundial pelo clube, um roteiro perfeito para um dia leve, né? Sei, vai nessa. O último capítulo dessa história estava previsível demais para ser o Corinthians de 2023. As reações de Mano Menezes na área técnica já explicam tudo. Definitivamente não foi um jogo fácil. E o Feliz Ano Novo veio com outra derrota em casa. O Internacional de Cudê vence o Corinthians por 2-1 aqui na Neoquímica Arena. O Corinthians só se salvou matematicamente naquele final de semana porque os rivais não venceram na rodada. Corinthians com 47 pontos na 13ª colocação não é o cenário ideal para um final de temporada, para um final de Campeonato Brasileiro. Nós vamos voltar a vencer como a gente sempre venceu. No ano que vem será diferente. Essa é a esperança do torcedor corintiano. Que jogo após jogo teve ali presente na arquibancada. É salário em dia, é a melhor comida, é o melhor hotel, é o melhor tudo. E esses caras chegam em campo e só cor em casa, truta. Empurrou, acreditou, vibrou e ajudou o time a transformar o que tinha tudo para ser um final trágico num grito de alívio. Essa foi a coisa melhor do ano do Corinthians, alívio, quando acabou 2023, com o time garantindo a permanência na Série A. E seguindo essa linha do Cássio, que é um jogador que a diretoria vai manter para o ano que vem, ídolo, muita especulação sobre o futuro, o Cássio será mantido, pelo menos é a palavra do presidente Augusto Melo. O Corinthians já se despediu oficialmente do Renato Augusto, jogador do Fluminense na próxima temporada. O Corinthians fez uma homenagem ao rei, né, como o Renato Augusto foi chamado, vestindo essa camisa de número 8. E aqui os títulos conquistados por ele, o principal é o Campeonato Brasileiro de 2015, quando foi o melhor jogador da competição. O Corinthians também se despediu do Juliano, fez um agradecimento a ele. Obrigado, Juliano, camisa 20. Disputou 143 jogos pelo Corinthians e se despediu também de um jogador que está na história do clube, que é o zagueiro Gil. O Corinthians também fez um agradecimento ao camisa 4. Os três agora são passado no Esporte Clube Corinthians, Ana Thaís Matos. Esse VT dá gatilho em 30 milhões de corações, né? Essa porque, reportagem? Nossa Senhora, assim, que ano que... Muito bem feita a reportagem do Pedro, ótima muito mesmo. bem feita. Eu acho que nem 2007 gerou tanta... 2006 foi um ano muito difícil para o Corinthians. E depois, 2007, a forma como aconteceu. Mas por que eu faço essa comparação? 2007 caiu. Não. Por que eu faço essa comparação? Sim, caiu. Por isso que eu estou falando que foi o pior ano. Por que eu comparo que 2023 foi muito pior do que 2027 no sentido do ânimo? Porque 2007
era um time ruim, que tinha algumas dificuldades, mas era um time que tinha muita raça, tinha muita garra. O time estava ali o tempo inteiro, sofrendo, mas aí ia para a última rodada e tentava alguma coisa e não conseguia. 2006 quase caiu, 2007 cai, e aí começa a reconstrução do Corinthians. Agora, 2023, onde eu acho que roeu a corda, no momento que eu acho que o elenco de jogadores do Corinthians não conseguiu entender a dor do torcedor. Acho que foi um ano muito de pouca empatia com a dificuldade que o torcedor estava enfrentando. As escolhas da diretoria, que eu acho que foi o principal problema. Eu lembro que em março estávamos sentados aqui, eu disse que o elenco do Corinthians era um elenco desequilibrado, que a não permanência do Vitor Pereira faria muita dificuldade ao Corinthians, porque o time não foi pensado para disputar uma temporada com uma agenda tão grande como o Corinthians tinha. E aí o erro principal, além do elenco desequilibrado, foi a falta de prioridades. Porque o Corinthians vai disputar a Libertadores achando que era o Corinthians lá de 2012. Não, tem jogador para jogar todas as competições. Foi muito mal na primeira fase da Libertadores, mas a prioridade era a Libertadores. Aí caiu da Libertadores, a prioridade virou a Sul-Americana e aquilo era um absurdo. Eu lembro que eu falei isso aqui. Era um absurdo o Corinthians priorizar a Libertadores. Era o 13º colocado, ainda estava com o Luxemburgo, o time era péssimo, não jogava nada, não tinha nada para tirar do time do Corinthians. E o Corinthians foi lá e continuou insistindo, não, porque é o título mais curto. O título do Corinthians esse ano era a permanência na Série A, como foi o que aconteceu. Ele é eliminado por Fortaleza, que hoje é um time mais organizado, com mais estrutura de jogo. E o Corinthians caiu na Sul-Americana e foi brigar contra o rebaixamento até a penúltima rodada do campeonato. Então, assim, o balanço do Corinthians, ele é um ano de pouca empatia do clube com o torcedor. Das escolhas, aí a gente pode olhar para o passado, o que aconteceu com a chegada do Cuca, o que aconteceu com o time feminino. Então, eu acho que essa imagem, e o Mano foi muito feliz na entrevista dele quando o Corinthians permanece na Série A, que ele fala assim, o torcedor que olha para esse elenco, ele não vai acreditar que esse elenco vai fazer algo diferente do que ele fez esse ano. Porque já está um desgaste. O torcedor olha e já entende o desgaste que tem. Agora, olhando para 2024, o planejamento começa de forma equivocada para mim, porque ele começa, não vai ficar o Gil, não vai ficar o Renato Augusto, não vai ficar o Juliano, o Fábio Santos se aposentou, mas não tem nenhum nome forte na frente do futebol. Quem é o nome forte na frente do futebol do Corinthians hoje? Era para ser o Rodrigo Caetano. É o Mano Menezes. Hoje é o Mano Menezes. E nem o Rodrigo seria nesse momento, porque o Rodrigo tem um ótimo histórico no futebol brasileiro, mas para a imagem do Corinthians, ele ainda não seria esse cara, né? Ele seria o primeiro afago dessa diretoria ao torcedor. E eu comparo com o 2015 do Palmeiras, quando o Palmeiras traz o Alexandre Matos e ele pula na bala, como eu costumo falar. Ele era o principal nome do Palmeiras, foi fazer propaganda de sócio-torcedor e foi movimentar o mercado. Então, acho que o Corinthians começa, ainda é muito incipiente, porque é muito novo, acabou de acontecer a eleição, estamos em reta final de campeonato, muito jogador de férias, anunciando saídas e concentrando neste momento as decisões do futebol ao treinador. Então, hoje, quem toma a decisão se vai ficar ou não vai ficar é o presidente, mas com o respaldo do treinador. E será que é para ser dessa forma? Será que tem que ser dessa forma? Então, eu acho que está faltando entendedores de futebol mostrarem as suas caras mais rapidamente para o torcedor corintiano, porque só ficar na imagem de promessa, porque essa história do Gabigol é ótima. Acontecendo ou não acontecendo, a possibilidade da contratação dele, é ótimo ficar falando, mexendo com o sonho do torcedor, né? Porque o torcedor está chateado, né? Aconteceu tanta coisa ruim, e aí ele pega e fala, não, vai contratar um jogador importante. Mas e de fato o que está acontecendo no Corinthians? Não tem nada acontecendo aos olhos do torcedor. O Corinthians hoje é um time que deixa muito mais dúvidas para o torcedor do que por certeza. E perder o Rodrigo Caetano, ou nem conseguir contratar, semana passada eu conversava com uma fonte sobre o Alexandre Matos no Vasco. E essa fonte falou assim para mim, o Corinthians desdenhou o Alexandre Matos e vai ficar sem o Alexandre Matos e sem o Rodrigo Caetano porque ele vai renovar com o Galo. Isso na semana passada. Falei, então não vai ter diretor de futebol desse nível, porque só se concentra muito entre os dois. O do Palmeiras surgiu agora, né, recentemente veio do Botafogo, Palmeiras com um bom trabalho. Anderson Barros, mas assim, nessa questão de mostrar alguma coisa para o torcedor, por enquanto o Corinthians mostra que ainda vive do 2023, né? Muitas promessas e poucas coisas para Essa é uma função muito carente, né? Muito. Os nomes sempre estão, Rodrigo Caetano, Alexandre Matos. O Corinthians tem um plano B? Algum jogador que venceu de 2009 a 2015. Aí mas pode voltar a trabalhar, não estou brincando. Não, mas isso era uma característica da diretoria que saiu, né? Do grupo que saiu depois de 17 anos, né? O Chicão. 16 anos.
vai ser Chicão, um verdade. nome Mas de ele já tá futebol, lá, né? Mas não, ele tá vindo com essa nova gestão, mas assim, eles queriam um nome acima do Chicão. Alguém de um mercado, executivo, né? Alguém de mercado, um executivo com experiência na área. O Corinthians agora vai ter que inventar um nome, porque como a gente está debatendo aqui, aqueles que estão em atividade são pouquíssimos. Você tem o Alexandre Ximenes, você tem o Matos, o Rodrigo Caetano, o Flamengo tem o Bruno Spindel, que é um funcionário de Flamengo, não é exatamente o funcionário. Não é do mercado do Não é futebol, do mercado. né? São poucos os profissionais. Realmente, o São Paulo, o Fluminense agora inventou o Fred como diretor técnico. O Rui Costa, que está no São Paulo. Rui Costa no São Paulo. São poucos os profissionais, realmente. O Corinthians, Paulo Brax saiu do Vasco. Paulo Brax saiu do Vasco. Duvido que o Corinthians vai contratar o Paulo Brax. Parece o cara. Já trabalhou no América também, nessa função, e no Inter. São poucos os profissionais. Realmente é uma posição muito carente. Eu acho que o presidente, a quem não conheço, o Augusto Melo, ele acerta quando diz que só vai tomar decisões drásticas depois de contratar o executivo, para que as decisões sejam tomadas por um profissional. Mas já começou tomando agora, né? Com as saídas de jogadores. Mas as saídas eu acho que eram necessárias, naturais, eram necessárias. Eu entendo perfeitamente perfeitamente a saída do Juliano, do Gil. Eu acho do Renato, acho outra conversa. Eu entendo assim, não. a saída do Renato. Eu entendo. Um dos grandes problemas, eu acho, do Corinthians, né, e falando do campo, foi a montagem de elenco que a Ana já trouxe aqui, né, e passa muito por esse jogador. E a montagem não foi pensada para um profissional. Então não adianta você sair contratando, como era nos últimos anos, porque nos últimos anos era assim, ó, Paulinho, quero voltar pro Corinthians. Vem. William, quero voltar, vem. Romero, quero voltar, vem. Vai trazendo. Não é assim o Juliano, contrata, por mais que ele tenha tido, você falou quantos jogos que ele fez? 143. E eu acho que nessa reta final, por exemplo, ele fez bons jogos. Mas o Juliano, ele foi contratado a peso de ouro. Ele foi contratado como um cara muito caro, que vem de fora, que joga muito. E o futebol apresentado pelo Juliano não é esse. Não condiz, de novo, eu não odeio ficar falando isso do salário dos outros, mas estou pensando no time de futebol. Sim, ele está custando algo que ele já não entrega mais, na minha opinião. Então, eu acho que é algo que realmente o Corinthians tem que pensar. Fábio Santos, o Gil, apesar dos gols no final, eu acho que teve um ano muito abaixo do que já foi. Eu acho que é algo que realmente tem que pensar. O caso do Renato Augusto, de novo, tem a ver com o dinheiro e a entrega financeira que, enfim, o salário que ele tem. Quanto que ele está ganhando no Fluminense, quanto ele ganhava no Corinthians. Mas, assim, enfim, é uma renovação que o Corinthians tem que fazer. Mas isso a gente só vai poder avaliar depois dos que chegarem para o lugar desse. A gente só vai poder falar bem disso depois que o elenco estiver formado para 2024. Mas essa reformulação, eles estão, na minha opinião, tem que ser feita. Abrindo espaço na folha. O Corinthians... Faz sentido isso. Mas é claro, você não vai tirar todo mundo e aí depois não trazer ninguém. A quarta folha salarial do Brasil. É surreal essa informação. Quarta. É muita então, assim, o que você está fazendo? Já que você tem um gasto alto, você tem que olhar esse gasto e você está limpando espaço para poder manter esse gasto ano que vem e trazer no lugar desses jogadores que custam caro, atletas mais competitivos. Então o Corinthians está abrindo espaço na folha para tentar remontar esse elenco para o ano que vem. E aí tem que olhar para essas últimas contratações para não repetir esse erro. Você vai contratar nome, vai contratar grife por um valor alto e esse cara vai te entregar isso. Essa que é a questão da montagem do elenco, e aí não é só Corinthians, é no país inteiro. A gente falou do Cavani há pouco tempo. Não adianta só me perguntar, o Cavani é uma boa contratação? Depende de quanto ele vai ganhar. Se você for pagar o salário de Cavani, que jogou no Napoli, no PSG, ele não vale, não traga. Pelo amor de Deus, não traga. Agora, se você for contratar o Cavani, que foi mal no Boca, que está na reta final de carreira, ele vai receber um salário de um cara que a gente está na dúvida do que ele vai fazer, aí eu apostaria, que eu acho que é algo que dá para extrair. Então, todos os jogadores têm... Aqui é sempre difícil a gente responder essa pergunta. Tal jogador vale? Depende de quanto ele custa. Porque quando você dá um salário muito alto para tal jogador, você vai deixar de contratar um outro jogador ali na frente. Então, você tem que saber se eu contrato 3 aqui com salário médio ou contrato um cara muito alto e 2 com salário baixo. Pode fazer isso, mas esse cara do salário alto tem que te entregar um desempenho alto. E, às vezes, muitas vezes aqui no futebol brasileiro, isso não acontece. Você paga muito alto para um cara que o futebol dele, às vezes, é até bom, mas não é muito alto. Então, você tem que pensar bem isso na construção do seu elenco. O Renato Augusto acaba de fazer um post nas redes sociais, está se despedindo do Corinthians de forma emocionada, não era uma intenção dele, isso aí foi decisão do clube. Diz que está com lágrimas nos olhos, é com lágrimas nos olhos que me despeço de vocês. Eu sabia que esse dia chegaria, mas a verdade é que nunca estamos preparados para a despedida. A grande questão do Renato, para mim, é a seguinte:
Renato é um dos maiores jogadores que o Corinthians já teve nessa posição e ele veste a 8, que é a camisa do Dr. Sócrates. É que o Renato é tão grande na história do Corinthians que não tem jeito de ele ficar no Corinthians e você não montar um time em torno dele. E ele, infelizmente, nessa altura da vida, não consegue mais ser o cara em quem o time vai girar em torno dele. Não dá mais para o Renato. E ele está indo para um time que está montado. O Fluminense não vai girar em torno do Renato. O Fluminense já gira em torno do André, do Arias, do Keno, do Cano, do Ganso. Ele vai chegar numa estrutura montada para ser uma peça a mais. No Corinthians, naturalmente, o time orbita em torno dele e esse ano ele fez 45 jogos com uma média de 63 minutos em campo, ficou de fora de outros 28, porque ele não conseguiu jogar. Porque o planejamento foi errado também. Claro, foi muito usado no começo do ano. Exatamente, ele tinha que voltar para resolver situações e quando ele ainda não estava com condições. Claro. Então, assim, no Fluminense vai ser uma outra realidade para ele. E por isso que eu entendo a saída dele, embora, obviamente, vai dar saudade no corintiano. O projeto corintiano nos últimos anos foi tão ruim, foi tão mal feito, que o Corinthians desperdiçou um cara do tamanho do William, gente. O William, para mim, tinha toda a condição de, no Brasil, fazer algo semelhante ou até mais do que o Hulk. Olha a qualidade do William. O William voltou para a Premier League, está jogando no Fulham. Cada vez que eu olho gols da Premier League, tem lá um golzinho de pênalti, uma assistência, um gol. E o Corinthians desperdiçou, porque o projeto esportivo foi tão ruim que até um jogador como o William não conseguiu vingar no Corinthians. Acho que tem que repensar muita coisa para o ano que vem. Muita coisa para o ano que vem. Sobre o Renato Augusto, eu até acho que dá para fazer um time sem ele ser o principal jogador. Até pela, enfim, a forma que o Renato Augusto fala sobre todos os assuntos, eu acho que ele entenderia. Ele não é um cara que, não, tem que fazer um time para mim, enfim. Só que é um trabalho que o Corinthians não vem fazendo. Não é ele, que eu acho que naturalmente é difícil. Eu entendi o que você falou, mas eu acho que se o Corinthians tivesse bem organizado, tivesse já uma, né, nem tem nem o diretor de futebol, mas enfim, a comissão técnica, um jeito de jogar, daria para contratar outros jogadores assim, e dava para fazer. O Cano foi para o Fluminense quando o Fluminense tinha o Fred. O Cano era reserva do Fred, porque como é que você vai colocar o Fred no banco? Mas o Cano só foi jogar... O Cano vinha da Série B, sem fazer tantos gols. Bem, mas assim, o Cano, né? E o Fred estava numa reta já veterana. Como é que você vai colocar o Fred no banco do Fluminense? O Fábio chegou para ser reserva do Marcos Felipe. Isso. Para disputar a posição.